crash and they've all gone down. Paul Magnier en deuxième position, le Français pour aller chercher peut-être la victoire d'étape. C'est Paul Magnier qui s'impose, victoire française. Muito bons dias, bem-vindo de regresso à Volta à Itália. Hoje temos a segunda etapa, mais uma etapa corrida integralmente na Bulgária. Uma etapa muito longa, com 221 km. Uma etapa que começa onde terminou a etapa de ontem, em Burgas, junto ao Mar Negro. Termina para o interior da Bulgária, numa zona, não diríamos montanhosa, mas com algum relevo. Uma zona final também, onde os ciclistas passam por uma subida curta, mas íngreme, e logo a seguir, após uma descida, têm praticamente a meta à vista, com nova subida que tem paralelo, portanto é um final de etapa difícil. Ontem tivemos um funil no final da etapa e, tal como já se previa, funis costumam dar nisto e aconteceu mesmo. Uma decisão por parte de quem desenhou a etapa, de quem fez aquele final, fazendo com que houvesse um estreitamento de estrada de duas vias para uma via dentro do último quilómetro, em curva, em subida, com aliás uma curva e uma subida um pouquinho antes. No final restaram poucos para o sprint, vitória para Paul Magnier, safaram-se aqueles que estavam na frente. Grande vitória para o sprinter francês da Soudal, primeira grande vitória na carreira, e com este bónus, camisola rosa, numa grande volta, portanto a liderança também para Paul Magnier. La chute nous a aidés, mais c'est sûr qu'il fallait être en position et je pense qu'on était encore trois de l'équipe dans le top 15-20 à 600 mètres de l'arrivée, et ça m'a vraiment permis de me sentir en confiance et de pouvoir finir le travail. Diz ele que nós estávamos bem posicionados na entrada para os últimos quilómetros. Quando aconteceu a queda, ainda tinha 3 colegas comigo no grupo, a apenas 600 metros da meta. Isso deu muita confiança e consegui concluir o trabalho. Esta é a classificação. Paul Magnier lidera com 4 segundos de avanço sobre Tobias Lund Andersen e Manuele Tarozzi. No final da etapa de hoje vamos ter quilómetro Red Bull com 6 segundos de bonificação, mais 10 segundos ainda depois de bonificação no final, e portanto a camisola rosa está perfeitamente em jogo. É muito pouco provável que a maioria dos sprinters passe e esteja em condições de discutir a etapa, passe portanto naquela terceira categoria já muito perto do final, com zonas a 7%, 10%, e depois também na própria subida final, que tem empedrado em zonas a 9%, 10% também. Portanto é um final bastante duro para ciclistas de clássicas ou até mesmo para homens da geral. Back in Burgas, where stage 2 is starting, and Simeon, we're going further into the country. We're going into where you're from today. Yeah, we're going to Veliko Tarnovo, the longest stage in this year's Bulgarian adventure in Giro d'Italia. It's very interesting stage. We can divide it in two parts. The first part is very flat. It's not a single climb. The first 100 kilometers, they're very exposed. Normally in Tour Bulgaria we had some echelons before, so be prepared for some actions. I don't know. Maybe some of the DSs are listening now for your local knowledge. What about that last climb? First, for all our commentators, can you try to pronounce it for us? Yeah, it's called Laskovets Monastery, and the stage is divided into two parts, I said. And the second part, the final 100 kilometers, they generated a maybe 2,000 meters of climbing, so it's an interesting stage. And the last climb, I'm sure it's difficult one. It's difficult one because around 2 kilometers they're on 9% average. It's too much for the sprinters. And some couples at the finish as well. Yeah, the finish is very nice. It's small kicker with cobblestones, around 7-8% at some places, and the run is very fast. Slow downhill. I can't wait to go on the route with Simeon and see all the Bulgarian fans today. Aqui a descrição da etapa por parte de quem conhece o Simeon Kuchakov, com quem por vezes trocamos algumas mensagens via WhatsApp e que sabe muito deste final e desta corrida, e que nos diz aqui também, agora em direto, não só no WhatsApp, como é o final. É de facto um final muito complicado. Ele referia ali o facto desta etapa ter partes que foram utilizadas já na volta à Bulgária, onde foram registados cortes devido ao vento. Hoje não se prevê muito vento, mas de toda a forma, a aparecer, já sabemos que podem acontecer também os tais cortes devidos ao vento.
Kichukov falava ali também do final da etapa e salientava exatamente, primeiro, o facto desta etapa no seu lado, em comparação com a etapa de ontem, que não chegava aos 1000 metros, hoje temos mais do dobro do acumulado da etapa de ontem, e termos particularmente naquele final tal subida dura, seguida de um final também complicado, com paralelo na estrada, com uma subida que chega a ter 9% com paralelo e depois com os últimos 300 metros planos, o que faz com que, porventura, aqueles que tenham menos capacidade para um sprint final acabem por, naqueles 300 metros, serem batidos por outros que tenham algum potencial. E talvez por isso mesmo, hoje, um dos mais apostados para eventualmente chegar à vitória é o português António Morgado. É um ciclista que ontem foi buscar 2 segundos no intermédio e com isso consegue estar ali desfasado da grande maioria dos outros ciclistas que lutam pela classificação geral nestas primeiras etapas. Poderá porventura acabar no final por tirar proveito, lá está, desses 2 segundos, e ganhando ou não a etapa poderá mesmo vir a ser líder da classificação geral. Seria extraordinário, não é a primeira vez que Portugal tem um líder da classificação geral na Volta à Itália, como sabemos, mas seria sempre um facto extraordinário para Portugal e para o próprio António Morgado. Agora, dentro da própria UAE, há outros ciclistas com capacidade para aquele final. Veremos o que faz, por exemplo, o Jonathan Narvaez, outro dos bastante apontados também para poderem vir a discutir a etapa. No entanto, faria mais sentido apostar de facto em António Morgado, mas a questão poderá estar na forma. Em que forma está Morgado, em que forma está Narvaez, em que forma estão os homens da UAE. Hoje temos uma zona, diríamos, muito longa, como dá para ver, 8.400 metros de zona neutralizada. E como dá para ver também pelas imagens, hoje é dia de festa. Os ciclistas passaram a noite aqui em Burgas, uma estância turística junto ao Mar Negro. Ready for the second longest stage of this Giro d'Italia, but yesterday actually many riders hardly hit the ground. And there's any medical update about who's going to take the start and who's actually didn't make it? Unfortunately, we already lost one Italian sprinter, Matteo Moschetti. He's not going to make the journey to Italy. They did some checks with him this morning, and he has a concussion. And according to the UCI medical protocol, he is not taking the start. Alpecin Premier Tech with 4 riders down. Caden Groves really bruised up. I spoke with some members of the Alpecin Premier Tech. All riders will be at the start. Groenewegen will be at the start. All the sprinters down, so only Moschetti out of this year's Giro already after stage 1. And it's not just a very long stage, it's also a hard one, the first hard one stage of the Giro d'Italia. Jens, who do you think can be the favorite today? In my eyes, Jonas Vingegaard will change his yellow jersey to the pink jersey tonight. He will be under pressure, under attacks from Team UAE, for example. And in the middle of that last climb with like 12 kilometers to go precisely, he will go, thanks for coming with me, I see you at the finish line. So I believe Vingegaard is going to take it all in style today. As an Italian, I bet on Scaroni is my pick-up for today, but of course we have many favorites. Narvaez is one of them and many others, so it's going to be a quite exciting stage at the Giro. Falava-se aqui daquilo que aconteceu ontem, de termos tido ciclistas a cair naquela parte final. De resto, ainda há pouco víamos exatamente as imagens daquela queda brutal que levou muita gente ao chão. E com isto, o Matteo Moschetti, ciclista da Pinarello, acabou por ser forçado a desistir, sofreu uma concussão e, devido ao protocolo que faz médico da União Ciclista Internacional, seria mesmo forçado a desistir, mesmo que quisesse continuar, não poderia. E, portanto, o Matteo Moschetti é a primeira baixa na Volta à Itália. Quem também foi ontem ao chão foi este senhor aqui, acabou por não conseguir discutir a etapa, está com muitas abrasões e vemos aqui exatamente um momento em que se deu a queda e veja-se como muito poucos escaparam, diríamos, ali ao funil e à queda. Aqueles que estavam melhor posicionados na frente acabaram por escapar. Bom, e desde já bom dia ao Paulo Martins, só para rapidamente, Paulo, analisarmos este momento da queda. Olá, bom dia. Há ali um ciclista da Uno X que se desvia para o interior. Sim, sentiu mas não sei que... se terá sido ele a origem do mal, diríamos. Eu penso que a origem tem a ver, acima de tudo, pela estrada muito estreita e, obviamente, toda a gente queria estar no melhor sítio, na melhor colocação para lançar o sprint final depois da última viragem. E quando ele sentiu que estava ali muito encostado nas baias, tentou entrar um bocadinho para dentro do pelotão e ali estava outro adversário onde ele terá tocado e perdeu, obviamente, o equilíbrio em cima da bicicleta e acabou por
por cair e por arrasto. Muita gente em alta velocidade não tinham como escapar, a própria estrada ficou completamente bloqueada. Temos aqui o Paul Magnier de camisola rosa e ao lado o António Morgado com a camisola branca de símbolo de líder da juventude. Ele não é o líder, mas tem a camisola emprestada. E vamos às apostas para hoje. Há pouco Jens Voigt apostava em Jonas Vingegaard. Darius Baranovski diz que prevê que António Morgado vai vencer a segunda etapa do Giro de Itália. Na etapa inaugural, o ciclista português já mostrou que está pronto para lutar nesta edição da corrida, ao conquistar os tais segundos de bonificação. A segunda etapa é longa, bastante exigente, com uma subida muito perto do final, por isso aposto no ciclista da UAE para a vitória. Jonathan Narvaez will win the stage 2 of this Giro d'Italia. The Ecuadorian is back since he crashed in Tour Down Under, and I think he will do like he did in Torino when the Giro started there a few years ago. He will take the Maglia Rosa and the stage win. Moreno Moser, I don't think you have this pick. I'm gonna come for you with this one. Andas Milka aposta em Jonathan Narvaez. Velico, deuxième étape de ce Tour d'Italie, rime avec Morgado. Et oui, hier, rappelez-vous, on a vu Antonio Morgado aller chercher quelques bonifications. Il a une petite idée derrière la tête. Un final explosif, des bonnes bosses, un peu de pavé. On a le sentiment que chez UAE, on vise la victoire d'étape dès cette étape de Velico. Morgado, portugais, rime avec Velico. Voilà, victoire du portugais. Também Jacques Durand aposta em Morgado, que diz que rima com Velico. Particularidades, diríamos, da fonética francesa. Final explosivo, algumas colinas com alguns paralelos e, como dá para ver, estas são as outras apostas. Narvaez e Morgado muito apostados, mas depois também temos ali Vingegaard, Tobias Lund Andersen, André Vendram. Todos estes são perfeitamente lícitos, diríamos assim, putativos vencedores, ciclistas que têm capacidade para tal, indiscutivelmente, e portanto hoje vamos ter, e estas apostas indicam exatamente aquilo que se prevê, vamos ter uma corrida muito disputada, na qual os últimos 20 km serão fundamentais. Porquê? Porque vamos ter um quilómetro Red Bull imediatamente antes de uma terceira categoria de 4 km a 6.6. Esse quilómetro Red Bull muito provavelmente vai esticar muito já o pelotão. Se calhar vai haver ciclistas que vão tentar ganhar os tais segundos no quilómetro Red Bull e portanto vão-se esgotar um pouco, isto já após 200 km, mas lá iremos dentro em pouco à análise, quer com o Paulo, quer com o José Azevedo, em relação à forma como poderão chegar, lá está, os ciclistas à tal subida, e depois do quilómetro Red Bull, depois de se terem esticado no quilómetro Red Bull, vão ter ainda de ter energia para os tais 4.000 metros a 6.6. E é isto que pode fazer com que se levantem algumas dúvidas em relação a alguns ciclistas com menor capacidade, lá está, para a subida, mas já veremos o que pensam quer o José Azevedo, quer o Paulo Martins e também, obviamente, o Olivier, apesar de, obviamente, o Paulo e o Zé terem sido ciclistas e de poderem ter uma outra percepção deste esforço final requerido aos ciclistas nos últimos 20 km. Para trás disso, a meio da etapa, existem duas subidas, mas que é possível que não façam grande moça, estão ali para dificultar a vida aos ciclistas, logo veremos. Uma subida por volta do quilómetro 115, a outra depois já do quilómetro 130, mas diríamos que temos aqui uma etapa com duas metades distintas, uma primeira metade praticamente plana e uma segunda metade corrida numa zona mais montanhosa, mais sinuosa também e com mais acumulado, portanto, com muito solidez. We are here at Team UAE with Mauro Gianetti, the sport director. Mauro, what is the plan for the? You got multiple cards to play. Are you going to wait for the last climb, send somebody in a breakaway? Can you share your plan a little bit with us? But I will not give too much detail now to adversaries, but it's clear. Not today is a special day because it's not clear if the team with a sprinter they will control the race or not, because this final climb is unclear.
So we'll need to be attentive to any move, no? Because if it's a small group, probably it's not necessary to be in. But if it's a big group, probably is also a good option to have one guy in. And then in the final, it depends all how fast will be made this climb. And if it's fast, probably we have a rider that quite fast, like Narvaez, Morgado. They could maybe try to do something. But all it depends if some sprinter will be with them. And do you have a clear overall classification leader, or you keep there one or two options open? No, but for us the leader is Adam Yates. He worked very well. He's showing the pass is reliable for this kind of goal, and then the team is here to try to do some stages and to help him to get as far as possible in the general classification. And last question, there were a few questions. Morgado took the 2 seconds yesterday. Was it his plan? Was it your plan? Who and how you guys decided he takes the 2 bonus seconds? That is the plan of the sport director, you know. So the merit is for them. No, it was important to have the 2 seconds for having the car today in a best position in the row, because since it's a tricky stage, to have the team car in the first 5 or the 6 position is an advantage in any case. Thank you very much. Good luck for today. Mário Gianetti explica aqui que aqueles 2 segundos ontem do António Morgado podem ter uma outra leitura também, ou seja, os carros ordenam-se na estrada consoante a classificação geral dos ciclistas, e tendo o António Morgado bonificado aqueles 2 segundos, como vimos há pouco, está ali muito bem posicionado entre os 10 primeiros, e isto faz com que o carro da equipa da UAE, numa estrada que vai ser estreita e sinuosa na parte final, possa estar mais à frente e, portanto, no caso de haver um problema, possa imediatamente dar assistência. Diz também o Gianetti que as decisões da corrida não são dele, ele é apenas o manager, o diretor-geral da equipa, não é ele quem toma decisões são os diretores desportivos que vão acompanhando. Ainda assim, dizia ali que não vou revelar o plano, portanto ele sabe qual é o plano, diz que não vai dar essa vantagem aos seus adversários e considera que quer Morgado, quer Narvaez poderão porventura ser ciclistas no final, adaptarem-se bem ao final e portanto a discutirem a etapa e eventualmente a camisola rosa, mas frisa que o nosso grande objetivo é proteger Adam Yates, porque o nosso grande objetivo é ganhar a Volta à Itália. Aqui de Júlio Pellizzari na parte de trás do grupo. Estamos ainda com 4 km pela frente até que seja dada a partida real, portanto esta etapa tem 221 mais cerca de 10 km de zona neutralizada, portanto são cerca de 230 km hoje para os ciclistas. Obviamente nesta fase inicial em zona neutralizada vão lentamente, já veremos qual a média daqui para a frente. Durante a primeira metade recordemos que temos uma etapa essencialmente plana, até o sprint intermédio ao quilómetro 100. A média da etapa ontem foi de quase 44 km, 43.852. É, portanto, uma etapa muito rápida, aquela que tivemos ontem, apesar de ter sido uma etapa com uma fuga de apenas 2 ciclistas. Esta era outra questão há pouco na conversa com o diretor da equipa da UAE, era exatamente saber quem é que vai controlar a corrida. Diz ele que, sendo esta uma etapa que se calhar não funciona para os sprinters, há que ver quem vai controlar a corrida. Se alguma equipa que tenha um sprinter que se adapte melhor a este final, e algumas têm, se equipas da geral, e vamos ver também quem é que integra a fuga. É uma boa questão saber se equipas da chamada geral vão colocar alguém na frente, se não vão, se equipas que lutam aqui por conquistar a etapa ao sprint ou de outra forma, vá com ciclistas poderosos, vá naquele final, vão tentar controlar a etapa, se não vão, a resposta dentro de 3 km. Outra questão será também saber o que é que vai fazer a Soudal, porque a Soudal tem Paul Magnier, mas Magnier vai ter grandes dificuldades hoje em segurar a liderança, a camisola rosa. Ontem, para quem tenha dúvidas quanto à classificação geral, os ciclistas que caíram naquele quilómetro final, portanto ficaram para trás, têm o mesmo tempo do vencedor.
faz parte das regras, estavam dentro dos 5 km finais e na etapa de ontem os 5 km finais eram como que neutralizados em relação a problemas mecânicos, portanto furos, problemas com a bicicleta ou quedas. E portanto o tempo real de toda a gente é o tempo do vencedor. Após a etapa de ontem, e será outro tema para nós hoje, os diretores da equipa de Jonas Vingegaard vieram defender o seu posicionamento muito na parte de trás do pelotão, exatamente com a perigosidade que se previa para o final da etapa, e disseram eles que nestas etapas aqui na Bulgária preferem estar na parte de trás do pelotão porque sabem que na frente, e com toda a gente ainda com muita energia e com o aliciante de poderem chegar à camisola rosa nestas primeiras etapas, há muita gente que corre de modo inconsciente e portanto eles preferem estar mais resguardados, estarem na parte de trás, evitarem quedas que poderão ainda ser piores do que eventualmente perderem alguns segundos, e portanto acabaram por preferir estar na defensiva, na parte de trás. Acabou por não correr mal, na verdade. Este é o líder da classificação na montanha, hoje tem mais pontos pela frente. Este é um ciclista que já se viu, Diego Pablo Sevilla, já se viu ser capaz de discutir a montanha, desde que não seja altíssima montanha. Mas vamos ver o que acontece nesta volta à Itália, uma das questões interessantes, este ciclista da Polti. Note-se que ele foi o vencedor da classificação na montanha no Tirreno Adriático. O Tirreno Adriático tinha montanha, de facto, nada que se compare com aquilo que vamos ter nesta edição da Volta à Itália, principalmente pela quantidade, porque aqui são 21 etapas, no Tirreno eram 7, portanto apenas um terço, e na altura o Diego entrou em fugas durante os primeiros dias, somou ali muitos pontos e acabou por fazer render esses pontos até ao final do Tirreno Adriático, beneficiando também da forma como a classificação geral acabou por ser discutida. Para a etapa de hoje, e apesar de nesta altura a imagem que temos nos mostrar um dia com sol, ou pelo menos sem chuva, talvez com algumas nuvens altas, existe a previsão de chuva. E portanto vamos ver se na parte final, naquela parte mais sinuosa, a segunda metade da etapa, onde os ciclistas passam ali numa zona mais montanhosa, houver chuva, até que ponto é que em estradas estreitas e com chuva não há, diríamos, alguma cautela maior por parte do pelotão. Vamos ver também qual a vantagem que a fuga irá ter. E principalmente eu acho que isto será o mais curioso e nesta altura não passo ainda a palavra nem ao Paulo Martins, nem a mais ninguém, nem ao José Azevedo ou ao Olivier, porque a etapa está quase a começar e portanto já vamos arrancar com essa conversa, mas a questão muito importante hoje poderá ser saber quem vai controlar. Portanto vão pensando no assunto, porque temos de ver quem vai controlar, acho que será super importante, nomeadamente pensar se a equipa da Soudal vai controlar, se tem alguém para poder eventualmente suceder a Paul Magne na liderança da classificação geral ou não. E nesta fase com uma autêntica autoestrada poderia ser a altura já para a corrida ter ordem de soltura. Estamos em Burgas. Diga-se que nesta fase inicial não há absolutamente vento. O vento está a 3, 4 km/h, portanto é inexistente. E o pouco que há está favorável aos ciclistas neste arranque. Já vamos vendo aqui a Soudal com pelo menos um ciclista na frente. Ali para trás já vemos também a presença de vários ciclistas da equipa da Red Bull, muito bem posicionados mesmo atrás do carro. E pedíamos há pouco a informação meteorológica, aí está ela. Como dá para ver, a partir do meio da etapa, portanto a partir do momento em que a etapa se torna mais sinuosa, vamos ter chuva. Poderá não ser muita chuva, chuva muito forte, mas será chuva.
E é exatamente na altura em que os ciclistas entram na parte não só mais montanhosa, como mais sinuosa também, portanto com curvas difíceis em certas alturas, particularmente com descidas perigosas. Vamos ver também qual o posicionamento da equipa de Jonas Vingegaard. Há pouco, por exemplo, o Jens Voigt apostava no Vingegaard para poder ganhar. Bom, mas para ganhar, Vingegaard terá de fazer a diferença logo naquela subida que estava ali, como dava para ver, terceira categoria mesmo antes do final. Porque depois, se não fizer a diferença ali, poderá ter de sprintar nos últimos 300 metros, que são planos. Vamos arrancar. Está prestes a começar a etapa número 2 da Volta à Itália. Estamos ainda na Bulgária, os 2 primeiros dias na Bulgária. O terceiro também será na Bulgária, portanto amanhã, e na segunda-feira, dia de descanso. E dia de transfer também para o sul de Itália. As primeiras etapas serão mesmo corridas a sul de Nápoles. Nomeadamente haverá uma etapa em Catanzaro, bem ao sul, portanto, de Itália. E está tudo pronto para o arranque. E desde já então, bom dia Paulo, bom dia Zé, bom dia Olivier. E Olivier, hoje dou-te a primazia da palavra, porquê? Porque temos um camisola rosa francês, mais um jovem francês de camisola rosa. Está a ficar interessante este novo pelotão francês, jovem. Temos ciclistas, este Magnier também não é novo, é um ciclista que já vemos acompanhando há alguns anos, para lá de Paulo Seixas. E isto quando vemos novamente Sevilha a ir para a frente e agora com um companheiro de equipa, mas já lá vamos à análise. Primeiro, as tuas palavras em relação a isto. Qual a dimensão da vitória de Magnier na imprensa francesa? Bom dia a todos. Magnier, claro que é motivo de destaque, mas ao contrário, por exemplo, de Paulo Seixas, ele não faz hoje a capa do jornal L'Equipe, porque lá está, é a Volta à Itália e a capa principal é o apuramento direto da Liga dos Campeões do clube francês de Lens, e o Magnier ocupa mesmo assim a primeira página, mas não é o título principal. Mas de facto é eu diria, para os franceses, não posso dizer que é os anos de ouro, porque ainda falta ganhar, diria ainda mais, porque nos anos 80 era outra história, não é? Com Fignon, com Bernard Hinault e companhia. Agora, claro que é motivo de esperança e de alegria por parte de um país que ficou fora das grandes vitórias durante muito tempo, e mais uma vez é um pole, mais uma vez é um jovem, não é? 22 anos de idade, e de facto isto é incrível, porque é apenas o segundo ciclista francês do século XXI a vestir a camisola rosa na Volta à Itália. O Paulo dizia que o último francês tinha sido Almirail, e é verdade, mas é apenas o segundo do século XXI, o que mostra que é uma raridade. Há, no entanto, muita confiança nesta juventude, neste novo sangue novo que os franceses vêm trazendo para a estrada. Sim, claramente, porque são ciclistas que brilharam nas camadas mais jovens. O Paulo Seixas é o caso disso, Paul Magnier também, porque é preciso dizer que Magnier já vestiu na carreira a camisola rosa. Ele vestiu a camisola rosa da Super Next Gen, da volta à Itália, portanto para os mais jovens foi há 2 anos. Ele ganhou uma etapa e depois vestiu esta camisola rosa nas competições mais jovens, do Sub-23 neste caso, uma prova ganha pelo belga Jarno Vidar, e portanto são jovens que neste momento ao alto nível estão a confirmar. Mostra, lá está, a importância da formação, dos clubes de formação, do empenhamento também das entidades responsáveis pelo desporto a nível nacional, no desenvolvimento do ciclismo de formação. É muito importante, os resultados estão aí. França durante muito tempo andou ausente disto, mas nesta altura vai trazendo ciclistas jovens para a estrada, que muitos deles, como o caso do Seixas, saltam diretamente de júniores para elites e são competitivos a ponto de ganharem provas do World Tour entre os elites logo no primeiro ou segundo ano de profissionais. Neste caso, Paul Magnier não é exatamente a mesma coisa, é um ciclista diferente, um ciclista com outra capacidade, um sprinter. Os franceses nos últimos anos até têm tido também alguns sprinters de qualidade. Recordamos todos, obviamente, de Arnaud Démare.
mas ciclistas para a Jal é que tinha sido mais difícil. Bom, entretanto, temos aqui o pelotão, diríamos quase que a fazer folga perante a fuga dos dois homens da Polti. Paulo Martins, isto hoje era previsível que Sevilha